Bom, This meeting is being recorded. Entendi. Bom, boa tarde, pessoal. Então, hoje nós iniciamos os nossos seminários do ano 2022. Temos a satisfação de receber hoje o professor Marcos Leles. O professor Marcos é conhecido da casa, né? Ele fez doutorado na URGS, tem mestrado na UFRJ, é um professor bastante produtivo, trabalha bastante na linha pós-keynesiana, econometria, economia brasileira contemporânea. É bolsa da produtividade CNPq e hoje vai estar apresentando aí o seminário para a gente. Então, como eu falei, no primeiro bloco ele apresenta e depois a gente abre para questões. Ou, se o Marcos preferir receber questões ao longo da apresentação, também fica a critério dele, tá? Agradeço a participação, Marcos. A palavra está contigo. Bom, obrigado, Henrique. Agradeço à URGS e aos professores do PPG pela oportunidade, né? Eu acho que eu vou tentar dar uma pincelada geral no trabalho, assim, talvez em meia hora no máximo, até para deixar um pouquinho mais de espaço para considerações, perguntas, né? A gente abrir um pouquinho mais o debate. E aí eu respondo tudo depois, no final, eu passo o material e aí eu respondo as perguntas e as considerações no final. Esse trabalho, na verdade, ele foi um trabalho que já foi apresentado um tempo atrás na ANPEC, tá? A gente já teve ele na ANPEC, a parceria do professor André Cunha, né? Eu tenho a parceria do professor André Cunha, do professor do Andrés Heims, tá? E a colega de vocês aí, que está fazendo o doutorado, a Luciane Frank, tá? Então, a gente fez em 4 pessoas esse trabalho, a gente apresentou já ele na ANPEC, só que a gente já fez algumas modificações nele, tá? Essa aqui foi a última modificação que a gente fez, principalmente na parte da econometria, a gente deu uma ajustada em algumas coisas na parte da econometria, e agora está em mão de parecerista, a gente chama, né? Está correndo em mão de parecerista, está esperando o retorno de parecerista, tá? Então, o trabalho, essa versão que eu vou apresentar para vocês ainda não está publicada, né? Ela está em mão de parecerista. Tem uma versão mais antiga que foi publicada na ANPEC, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui. Eu acho que eu estou desabilitado. Eu vou habilitar aqui, só um minuto. Tenta agora. Vamos lá. Agora foi. Vamos lá. Os enxergam a apresentação? Sim. Sim, está visível. Tá, então vamos lá. O que é a ideia básica qual é o pano de fundo que a gente construiu esse trabalho, tá? Na verdade, a gente tem um processo que a gente chama de especialização regressiva no Brasil, né? Que aí passa por uma questão de desindustrialização e todos os efeitos desse processo. Não só, além disso, a gente tem uma comodização de pauta, né? Só que, ao mesmo tempo, no mesmo momento que isso se aprofunda no Brasil, a gente tem um aumento de competitividade da China no comércio internacional, né? Então, parece que tem duas coisas que estão se autoalimentam, assim, né? Então, é como se coincide, né, esse momento de dificuldade da estrutura produtiva no Brasil com o momento de posicionamento da China no comércio internacional. Então, é como se a gente tivesse dois pilares assim que muitas vezes, às vezes até se autoalimentam em algumas situações. A gente tem uma especialização regressiva no Brasil, que é essa perda de competitividade da manufatura aqui, tá? E associada a uma reprimeração de pauta, e ao mesmo tempo a gente tem uma ascensão da China como potência global, né, com grandes ganhos competitivos no comércio internacional e uma consumidora voraz de commodities, né? Então, e os dois países me parece com uma características de processo de desenvolvimento e estratégia de desenvolvimento econômico completamente diferentes, né? Então, a gente tem esse cenário, né? Esse cenário internacional, né? Com a China lá se posicionando, e tem uma preocupação doméstica com a questão da especialização regressiva no Brasil.
Então, a gente fica... A nossa preocupação aqui, né, é até que ponto que esse efeito aqui da China, né, essa ascensão China aqui como potência global, de alguma forma ajuda a um processo, se associa a esse processo de especialização regressiva, né? Por quê? Na verdade, a gente tem lá um pano de fundo essa conjuntura internacional, né? E a gente tem uma questão que... E aí trazendo algumas coisas lá da estrutura pós-keynesiana, estruturalista, né? Que, na verdade, o desenvolvimento socioeconômico é um fenômeno multifacetado e complexo, né? Então, quando a gente observa, assim, né, a competitividade de um país e o desenvolvimento dele estaria associado ao que ele produz, ao que ele exporta, como ele se associa ao padrão de consumo do resto do mundo, né? Então, como essa estrutura assim de como o que ele produz e o que ele exporta e como ele se associa ao padrão de demanda do resto do mundo acabam definindo a dinâmica de crescimento econômico e desenvolvimento econômico, tá? Então, isso aqui estaria assim a gente como um pano como um dos nossos determinantes desse movimento, né? E aí, quando a gente olha um processo um pouco mais histórico, né, a gente vê lá, e aí voltando nessa relação Brasil-China, que é o que a gente está um pouco mais preocupado aqui, né, a gente tem que... o Brasil, na verdade, no final dos anos 70 e início dos anos 80, ele era, em termos de tamanho de economia, ele era superior à economia chinesa, né? A gente tinha... O Brasil ele tinha lá em torno de 3%... do PIB mundial a preço constante e 4,5% a preços internacionais PPP, tá? Enquanto que, na verdade, a China ela era metade desse tamanho, né? E ambas as economias, nesse final dos anos 70 e início dos anos 80, elas tinham lá em torno de 1,4% das exportações mundiais. Então, em termos de exportações mundiais, os dois tinham mais ou menos a mesma importância, porém o PIB do Brasil lá no final dos anos 70, início dos anos 80, ele era o dobro, praticamente, do PIB chinês. Bom, isso aqui fica um pouquinho claro quando a gente observa, principalmente, esse desempenho aí, observando o GDP, né, a paridade de poder de compra, e a preço a dólar de 2005, a gente vê claramente essa ascensão chinesa, aqui é 1980, né? Ela tinha 2,3% do PIB por paridade de poder de compra, enquanto o Brasil tinha 4,3%, que é exatamente o que está sendo colocado aqui, né, nesse parágrafo, né? E ela sai de 2,3% em 1980, e em 2020 ela tem praticamente 18% de PIB, e o Brasil ele perde a importância, na economia mundial, né? Ele sai de 4,3% do PIB em paridade de poder de compra, chegando a 2,4% agora em 2020. Da mesma forma, se a gente olhar essa medida, e aí numa perspectiva um pouco mais longa, desde 1960, né, a gente vê uma ascensão do PIB do Brasil, então chegando a 3% ali no final dos anos 80, né, e no final dos anos 70, início dos anos 80, né, então ele chega a ser 3% do PIB, e hoje, se a gente medir ele em dólar, ele está em 2,2% do PIB, hoje não, 2020. Enquanto a gente vê a mesma ascensão da China desde 1960, veja que aqui é o corte, né, parece que tem um corte bem claro aqui, início dos anos 80, início dos anos 80, de perda de capacidade de densidade no PIB mundial. Da mesma forma, se a gente olhar as exportações totais, né, e aí eu não estou falando só de manufatura, né, aqui a gente está falando só de exportações totais, nesse gráfico à esquerda aqui, a gente vê que a economia brasileira ela se posiciona até ali também final dos anos 70, início dos anos 80, aqui é um pico, ela cai, aqui a partir de 2002 ela tem um processo de recomposição, né, de participação nas exportações totais mundiais,
E aí, a crise de 2009 aqui também faz esse efeito aqui de reajustar, e hoje a economia brasileira, se a gente pegar as exportações totais, é em torno de 1,2% a participação. Enquanto os chineses saem ali no final dos anos 70, 80, ele sai de uma média ali de 1,4%, e hoje ele tem quase 14% de participação. É o maior exportador mundial, né, em termos de bens totais. E é interessante quando a gente compara o gráfico ao lado, né, deste, é que aqui a gente tem commodities, né? Então esse efeito aqui, essa puxada aqui no final, lá nos anos 2000, ela está um pouco contaminada pelo efeito commodities, porque quando a gente olha só manufatura, que é o que a gente está interessado, né, nesse paper, né, de como é que esses ganhos competitivos da China afetaram os ganhos competitivos do Brasil no mercado internacional. Quando a gente pega só manufatura, né, a gente chega lá no final dos anos 80 ali com em torno de 1%, né, no final dos anos 70, início dos anos 80 com em torno de 1%, e hoje a gente está com 0,4%, e a gente não observa essa recomposição aqui, né, nos anos 2000, a gente só observa que, na verdade, a participação da manufatura no total exportado do mundo, ela perde densidade e vem perdendo desde o final dos anos 70, início dos anos 80, ela vem perdendo densidade, e hoje ela representa só 0,4% do mundo. Enquanto e vejam que a manufatura lá, a participação de manufatura da China no mundo é maior que do total dela, ou seja, então ela é mais intensiva em manufatura e me parece que ela se posiciona melhor como manufatura. Então, com isso, observando esses movimentos no comércio internacional e na dinâmica de renda e PIB internacional, qual é o nosso objetivo aqui, né? Então, o artigo, a gente quer analisar a relação entre a especialização regretiva do Brasil e o aumento da competitividade internacional da China. Ou seja, a gente vê, principalmente aqui a partir de 2000, né, tem um primeiro movimento aqui e depois tem um segundo movimento aqui, onde a gente vê que a gente perde densidade industrial comparado com o mundo. Assim, né? Mais especificamente, o que a gente está querendo, né? Se os ganhos de participação das exportações de manufatura, então a gente está cortando tudo que é commodities, tá? Na verdade, a gente está falando de manufatura, a gente está pegando lá o KINAI, se a gente trabalhando com atividade econômica, a gente chama assim o KINAI de alimentos e bebidas para frente, né? Então a gente está toda a parte da indústria, inclusive da indústria, uma parte da indústria mineral, extrativa mineral, a gente está jogando fora também. Então a gente está pegando só a indústria de transformação, né? Então é do KINAI alimentos e bebidas para frente lá, tá? Então o que a gente está querendo observar se os ganhos de participação de mercado das exportações de manufatura chinesa afetaram o posicionamento competitivo brasileiro nas exportações desses mesmos produtos. Ou seja, a gente está querendo observar o seguinte, que nesse momento aqui, né, de novo voltando àquele pano, a estrutura inicial, né, a gente tem desde o final dos anos 70, início dos anos 80, a gente tem um problema de reconfiguração da indústria, e aí aqui a partir dos anos 2000 a gente tem um outro problema de reconfiguração da indústria como exportação, né, a manufatura exportadora, que acaba tendo também talvez um problema aqui de reposicionamento do Brasil, aqui de posicionamento do Brasil na dinâmica do PIB mundial. Se esse movimento aqui, além dos nossos problemas internos, né, que a gente teve, se ainda foi, de alguma forma, ainda teve mais um efeito, que é o efeito do posicionamento da China no mercado internacional. Ou seja, coincidiu no mesmo tempo a ascensão da China como uma potência global e uma perda de densidade do Brasil que já vinha ocorrendo há muito tempo, né? E parece que a partir dos anos 2000 ela tem um processo de aprofundar isso. O que a gente está chamando? Isso aqui é uma coisa bem... a gente tem que definir bem o que a gente está chamando de medida de competitividade, né? O que a gente está chamando, a gente chama de competitividade ex post, né? A gente está chamando a nossa medida de competitividade a participação de mercado, por isso que a gente está chamando aqui de participação de mercado.
Então, a gente é o que a gente chama lá de medida de competitividade ex post. Então, a gente não está olhando produtividade ou qualquer outra medida de competitividade, até porque a medida de produtividade é uma medida de competitividade ex ante, ou seja, ela ainda não ainda não foi sancionada. Oi? Imagem, vamos ver. Equipamento para região. Acho que tem alguém com o Tá microfone tendo um aberto. ruído, deixa eu colocar no mudo aqui. Tá, desculpa, Marcos. Pode continuar. Tudo bem, obrigado. Alguém Então, entrou com o microfone aberto. A gente não está interessado na medida de competitividade como produtividade do trabalho em geral. Algumas vezes se utiliza a produtividade como medida de competitividade. Geralmente a produtividade do trabalho era uma medida ex ante, né? A gente está olhando participação de mercado como uma medida ex post, ou seja, é como se a gente está levando em consideração também o efeito demanda, né? Porque se eu ganho participação de mercado, eu tive algum efeito demanda ali, né? A demanda sancionou aqueles meus ganhos competitivos como a produtividade de trabalho. Bom, enfim, então a gente está olhando exatamente o market share do Brasil em relação ao market share da China, considerando esse elemento aqui de especialização regressiva. E aí, o que a gente vê, em geral, nos trabalhos sobre como que esse processo de posicionamento chinês no mercado internacional pode afetar as economias da América Latina, e aí o Brasil inserido nisso. Então, a gente praticamente vê 3 visões, né, de 3 perspectivas diferentes, como que isso pode afetar as economias da América Latina. Uma primeira visão, que a gente chama de visão otimista, né, seria uma visão em que, de alguma forma, a China, com o aumento das exportações dela, né, ela é deficitária, então, quando ela cresce, o padrão de desenvolvimento chinês, ela necessita de exportações de recursos naturais, né, e aí os países ricos em recursos naturais acabam, de alguma forma, surfando numa alta de preço de commodities. E com isso, com essa alta de preço das commodities, os termos de troca, de alguma forma, melhoram, né? E aí a gente tem a restrição externa desses países intensivos em recursos naturais diminui, né? Por um lado, essa restrição externa diminui, e por outro lado, a China seria um grande fornecedor de bens de consumo barato, máquinas e peças também baratas, né? Então, é como se o posicionamento chinês no comércio internacional facilitaria as economias intensivas em recursos naturais por um ganho no termos de troca, e aí e por outro lado também um custo menor para as importações deles, porque a China seria um grande fornecedor de manufatura. Então, por esse lado, tem uma visão mais, vamos dizer assim, otimista do posicionamento da China e os efeitos sobre a América Latina. Por outro lado, tem uma visão um pouco mais pessimista, que, em geral, admitem esses efeitos, ou seja, a gente tem esses efeitos da visão otimista, né? Então, a visão mais pessimista admite esse efeito, né? Ou seja, uma melhora no termo de troca, uma melhora na questão da restrição externa, um barateamento em importação de manufatura. Porém, ela vai enfatizar outros resultados que podem ocorrer do movimento de ascensão da China, que é um problema de volta à dicotomia clássica centro-periferias, né? Onde se empurra, me parece assim, que se empurra os países de produção de commodities se especializar cada vez mais em commodities, porque você vê a China se posicionando bem em manufatura, e aí para o comércio nacional acaba sobrando essa especialização da commodities. É como se a China, por 2 mãos, né, trabalhasse nesse processo de especialização dos países em commodities, por dificultar pela manufatura, pelo posicionamento dela nas exportações de manufatura, e, por outro lado, ser um grande consumidor de commodities, esse fato desse movimento ser um grande consumidor de commodities, gerar esse efeito de comodização de pauta, e aí um problema no setor manufatureiro desses países ricos em recursos naturais. E a gente tem uma terceira perspectiva, que, na verdade, me parece que mistura um pouquinho de cada uma, assim, né? Que é regionalizar esses efeitos aqui, tá? Regionalizar esses efeitos aqui. Ou seja, essa terceira perspectiva, ela parte da ideia de que existe sim um problema
de empurrar alguns países de perda de densidade nas exportações de manufatura, mas seriam os países mais seriam os países como o México, a América Central e o Caribe, que seriam os perdedores. Por quê? Eles não são grandes exportadores de commodities para a China. Então, eles têm um mercado americano muito forte, né, onde são grandes exportadores para o mercado americano. Para você ter uma ideia, a China é mais de 90% no México é mais de 90%, próximo de 90%, as exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. Então, com o posicionamento da China como um grande ofertante de manufatura, poderia ter um problema aqui com o México, só que o México não exporta recursos naturais, produtos intensivos recursos naturais para a China. Então, ele seria um grande perdedor, ou seja, ele só teria um lado. Por outro lado, os países sul-americanos seriam os ganhadores, porque, de alguma forma, eles não têm essa relação muito próxima com os Estados Unidos na manufatura, né, no setor manufatureiro, mas são grandes ofertantes de matéria-prima e alimentos para a China. Então, é como se a gente tivesse três visões aqui do que é como esse efeito China no Brasil ou na América Latina estaria ancorado. Bom, deixa eu começar a organizar assim, tentar passar para vocês aí, tá? Já falei quase 25 minutos. Como é que a gente montou o nosso exercício empírico, tá? A gente, qual é a nossa, voltando lá, qual é o nosso problema? O nosso problema é analisar se a participação de mercado da China em terceiros mercados gerou qual foi o efeito sobre a participação de mercado do Brasil nesses mesmos mercados. Então a gente está tentando capturar o efeito do quê? Uma variação no market share na China em produtos manufaturados, qual foi o efeito sobre a variação do market share do Brasil em produtos manufaturados nos principais parceiros brasileiros. O que a gente trabalhou? A gente trabalhou com 19 anos, né, de 2001 a 2019, tá? Exatamente 19 anos, até por causa de disponibilidade de dados, de exportação. A gente precisa a exportação do mundo inteiro por código de produto, para fazer a agregação setorial e chegar em manufatura. E a gente trabalhou com 58 países, tá, que estão aqui. Então, esses 58 países aqui representam em torno de 80% das exportações de manufatura do Brasil. Então, está aqui, né? Eles chegaram, e aqui em 2017, a gente vai até 19, porque não tinha os dados fechados de 20 ainda. Então, a gente chega ali em torno de 80%, né, em 17, 18, 19, que é a maior participação desses 19 países, desses 58 países. Qual era o nosso limite para o número de países? Era uma questão de disponibilidade de dados, porque alguns países a gente não tinha informação, ou da exportação não tinha fechado ainda, ou não tinha para as outras variáveis de controle que a gente vai estar trabalhando no modelo. E a gente tirou o que a gente chama hub de comércio. Tá? O que é hub de comércio? Hub de comércio são alguns países que eles são grandes distribuidores regionais. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Panamá, pelo fato de ter ali o canal, né? Ele é um hub de comércio, ou seja, o que acontece? Joga-se todas as exportações ali e ele distribui na região, né? Então, ele só reexporta na região. Um outro hub de comércio seria o Emirados Árabes, né? Que ele também, por uma questão logística, por a facilidade logística, joga-se todas as exportações ali e o Emirados Árabes reexporta para a região. Então, a gente eliminou esses países que podem sujar um pouco a nossa análise. E aí, o que a gente tem, né, da participação de manufatura no total importado desses países, né? A gente tem um pico de quase 1% lá, né, em 2005. E aí, aos poucos, a gente foi perdendo densidade, foi perdendo participação, e hoje a gente está em torno de 0,62. Né? Lembrando que lá o total, quando a gente faz lá com o mundo, né, o total da manufatura com o mundo, tem uma estimativa de 0,4. Né? Tem uma estimativa de 0,4. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vejo que é um pouquinho maior, né? Então, na verdade, a gente mais intensiva em manufaturas com esses 58 países do que com a média com o mundo, né? Da amostra. Bom, como a gente tem lá um modelinho que está cruzando tempo
unidades, né, com I lá, que são os países, com corte. Então, a gente vai estar trabalhando com o modelo de dados em painel, tá? Só que a gente tem um probleminha nesse modelo de dados em painel, tá? Que a gente tem um probleminha de endogenia, tá? Isso é normal em modelo em macropainéis, tá? Em macropainéis é muito difícil quando está trabalhando em variáveis macroeconômicas, né? Não tem endogenia, um problema de endogenia nos modelos de dados em painel, nos modelos em gerais, né? Nos modelos em gerais, porque macro, a gente sabe que macro a gente tem um efeito não só dinâmico, mas um efeito de uma variável dentro da outra, coisa e tal, e aí a gente tem um problema muito forte de endogenia nos modelos de macropainéis. O que a gente está pensando? O que é um modelo de macro, um modelo de painel? Ele tem a variável lá, né, uma variável IT, né, a gente tem um resíduo composto lá com um efeito individual, mais um efeito um efeito individual no resíduo, mais um efeito que controla os choques específicos do corte, que são os países, né, que são os parceiros, né, o par, que é Brasil, países são os países do nosso I, porque o par, a gente só está trabalhando o Brasil e o parceiro do Brasil, a gente não tem outro, então o I, na verdade, é o parceiro do Brasil, tá? A gente tem esse efeito IT aqui, né, que é o outro efeito que está variando para o parceiro do Brasil e com o tempo, né, que é o outro efeito resíduo, né? E se a gente está trabalhando com um modelo de dados de efeito fixo, na verdade é porque a gente achou um problema de correlação entre esse efeito individual e uma variável aqui independente do meu modelo. Isso também, geralmente, os modelos de efeito fixo são os que aparecem em macropainéis, geralmente tu aceita sempre efeito fixo, porque, de novo, é muito comum esse efeito individual estar correlacionado com uma variável macro. Só que a gente tem, além desse problema aqui, a gente tem esse problema da endogenia, que eu já tinha comentado com vocês, que é esse efeito aqui, esse resíduo está também correlacionado com uma das nossas variáveis macro. E aonde é que a gente vai aparecer esses problemas da endogenia? A gente vai aparecer ele nas nossas variáveis de interesse, na relação de interesse. E aí depois eu vou parar um pouquinho, vou explicar um pouquinho por que a gente está trabalhando com um efeito aqui, que a gente chama de efeito interação aqui no nosso modelo. A gente tem lá do lado, porque o que vai acontecer? No nosso Y lá, a nossa variável dependente, vai estar o market share do Brasil. E a gente está tentando explicar o market share do Brasil a partir do market share da China. Só que, para construir a variável market share Brasil, eu tenho as importações do parceiro. E dentro do market share da China, eu também tenho as importações do parceiro. Então, dentro desse vetor aqui, X, dessa matriz X aqui, eu tenho importações do parceiro e do outro lado eu tenho importações dos parceiros. Tem dos dois lados da minha expressão essa variável aqui, importações do parceiro. O que já nos aponta que esse market share China é uma variável endógena. Ela não pode ser definida como exógena, né? Ela tem um problema de endogenia aqui dentro, que é um problema de construção da variável. Como a gente construiu a variável, como aqui do lado, como variável dependente, a gente tem importações do parceiro, e como variável independente, a gente também tem importações do parceiro, essa variável aqui, que é a nossa variável de interesse, ela acaba tendo um problema de endogenia aqui dentro. Então, não tem como se livrar desse problema de endogenia. Não tem como se livrar, tá? Vamos ter que usar o modelinho de variáveis instrumentais. E, além disso, o que a gente tentou trazer para dentro desse nosso modelo? A gente fez uma interação entre essa variável aqui, que é a nossa variável de interesse, com o tamanho da economia. E por que a gente fez essa interação? E qual é a ideia de fazer essa interação com o tamanho da economia? A gente sabe que o Brasil, de alguma forma, ele se posiciona melhor a manufatura dele em países de baixa e média renda, né? Então, são países de baixa e média renda onde a gente consegue exportar e se posicionar competitivamente melhor. A gente não vai conseguir se posicionar muito bem na Europa, nos Estados Unidos e nos países com renda maior, a gente tem uma dificuldade maior de se posicionar. Por uma questão de padrão de competitividade, né? Então, a gente tem alguns padrões de competitividade, a gente consegue se posicionar melhor em países de baixa e média renda. Então, a nossa manufatura ela acaba tendo um maior market share na média nesse tipo de país. Então, a gente precisa controlar esse efeito aqui
do market share da China sobre o market share do Brasil pelo tamanho do parceiro. Então, a gente usa esse efeito interação aqui, é como se a gente estivesse calculando, pessoal, um parâmetro do efeito market share da China sobre o market share do Brasil para cada parceiro daquela amostra. Ou seja, para cada um dos 58 países, eu tenho um parâmetro, um efeito diferente. Né? Para cada um dos 58 países, eu vou ter um efeito diferente do market share da China sobre o market share do Brasil. Por que a gente achou essa necessidade de controlar? Porque é onde o Brasil, competitivamente, ele é melhor em países com um padrão de renda próximo ou menor que a do Brasil. Então, o que acontece? Só aqui a gente tem um problema de endogenia nesse market share China e um problema de endogenia na construção do efeito interação, porque dentro do efeito interação tem o market share China. Então, aqui a gente já tem um problema de endogenia de largada na variável de interesse. Tá? E, além disso, o que a gente usou como variável de controle, levando em consideração o quê? A revisão bibliográfica que a gente fez uma revisão bibliográfica, né, sobre efeito de deslocamento, e aí depois, daqui a pouquinho, eu vou falar, eu até acho que eu deixei de falar aqui, eu vou voltar um pouquinho, vou falar essa diferença de efeito de deslocamento e efeito competitividade, tá? A gente fez uma revisão sobre o que era usado como variável nos modelos de efeito de deslocamento. A gente observou os determinantes da competitividade a partir desses autores aqui, e a gente levou em consideração também a literatura keynesiana estruturalista sobre a importância da indústria. Então, o que a gente também, além dessa variável de interesse, que é o que a gente está, a gente ainda trabalhou com algumas variáveis de controle, que seria a manufatura do Brasil, né? Na participação da manufatura no PIB, é uma participação. Tá? A gente usou o GDP do Brasil, o PIB do Brasil, o PIB do parceiro, em logaritmo. A gente usou o PIB per capita do Brasil em logaritmo. A gente usou o câmbio corrente do Brasil e do parceiro em logaritmo. A gente usou o câmbio real efetivo do Brasil e do parceiro em logaritmo. E a gente usou o investimento estrangeiro direto do Brasil em logaritmo para construir um modelo. Então, o que a gente tem? A gente vai ter... Aqui a gente também vai ter um problema de endogenia, também nessas variáveis de controle, também apresenta um problema de endogenia. Por quê? Porque quando a gente está aqui em cima, a gente está falando de participação das exportações de manufatura. As exportações de manufatura, na verdade, estão dentro do PIB do Brasil. Né? Esse efeito aqui vai estar dentro do PIB. Então, aonde tiver PIB aqui, vai ter um problema de endogenia também, por construção. E aí, esse são os grandes problemas de trabalhar com macropainéis. Tem que controlar duas coisas. O efeito da endogenia e o efeito dinâmico, porque muitas vezes os efeitos não são no mesmo T. Bom, então, quando a gente fala de participação da manufatura no PIB, né, então aqui vai ter um problema de endogenia, porque aqui dentro tem exportações de manufatura. Dentro do GDP do Brasil também tem exportações de manufatura. E dentro do PIB per capita do Brasil também tem exportações de manufatura. Então, onde tivesse PIB, ia ter um problema de endogenia. Então, além daquelas nossas variáveis aqui, essas variáveis que estão associadas à market share da China e o efeito interação, a gente ainda tem a manufatura sobre o PIB como um problema de endogenia, o PIB do Brasil com problema de endogenia e o GDP do Brasil e o PIB per capita do Brasil com problema de endogenia. Então, nós não se livramos de rodar um modelo com um GMM, tá? De variáveis instrumentais. Como é que está construído lá o nosso modelo? Então, a nossa variável Y é a participação da manufatura, o MSBR, lá, que é a participação das exportações do Brasil no PIB. Esse K aqui são as nossas variáveis exógenas, é como se tivesse um conjunto de variáveis exógenas, que aí seria as taxas de câmbio, né? As taxas de câmbio, o investimento direto estrangeiro e o PIB do parceiro estariam dentro dessa variável K. E a gente tem um conjunto de variáveis endógenas aqui, que seria a manufatura do Brasil, sobre o PIB, é um percentual. O PIB do Brasil, o PIB per capita do Brasil estaria no L aqui, né? Seria mais as nossas variáveis de interesse, que é o MS China e o efeito interação. Bom, o que acontece aqui? Nós não estamos trabalhando com um modelo de deslocamento. Isso é uma construção muito grande quando a gente começou a montar esse modelo para... O efeito de deslocamento, eu estou olhando se um aumento do valor das exportações da China teria um efeito sobre o valor das exportações do Brasil. Isso é um efeito de deslocamento.
tá? A gente está trabalhando com efeito competitivo, ou seja, se as alterações no market share da China geram alterações no market share do Brasil. Tá? Então, não é um efeito de deslocamento que a gente está fazendo aqui. Por que eu ressalto isso? Porque a grande maioria, eu acho que quase que 98% dos trabalhos, eles estão preocupados com o efeito de deslocamento. E realmente, dar efeito de deslocamento é um pouco mais difícil. É bem controversa a questão do efeito de deslocamento, porque o Brasil pode crescer as exportações, a China pode crescer as exportações, mas o Brasil perder share. E é isso que a gente está interessado. Né? Porque pode não ter efeito de deslocamento, mas ter efeito competitivo. Tá? Então, nosso interesse é esse efeito competitivo. A gente não está interessado em efeito de deslocamento, porque pode apontar um não deslocamento, mas apontar um efeito competitivo. Tá? Bom, e aí a gente começa a rodar os modelos, né? Todos os modelos são de efeito fixo, só para trazer aqui. Todos os modelos, aquele nossa suspeita de endogenia se confirma, tá? Por todos esses testes aqui, a gente faz alguns testes rodando efeito fixo GMM contra efeito fixo mínus quadrados, tá? Se confirma isso. E aqui estão os resultados que a gente está trabalhando com 4 modelos. Por que 4 modelos, tá? Eu vou tentar organizar de maneira que vocês entendam por que a gente foi montando 4 modelos. Primeiro, por causa de uma questão de robustez, que cada vez mais estão pedindo questão de robustez. A gente tem um modelo inicial 1, que a gente trabalha com a variável de taxa de câmbio que a gente está trabalhando, é a taxa de câmbio nominal, tá? E a gente está trabalhando com o PIB do Brasil, geral, tá? É o modelo 1. Tá? O modelo 2... a gente troca o PIB do Brasil por PIB per capita do Brasil, como um efeito produtividade, né? Alguns autores usam PIB per capita como uma prótese de efeito produtividade. E a gente troca a taxa de câmbio nominal por uma taxa de câmbio real efetiva. Então, o modelo 2, ele é próximo do modelo 1, só que a gente troca o PIB do Brasil por PIB per capita e a gente troca a taxa de câmbio nominal por uma taxa de câmbio real efetiva. A gente tem o modelo 3, que daí o modelo 3 é o modelo do 1, só que a gente não usa a interação. A gente não tem interação aqui. Por quê? Para um teste de robustez que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, a gente não coloca a interação no modelo 3, tá? E aí observar essa questão da robustez. E a gente tem o modelo 4, que, na verdade, é o modelo 1, só que a gente exclui o GDP. A gente tira a variável GDP aqui, por quê? Porque a variável GDP ela pode estar contaminando o efeito da manufatura sobre o GDP. Tá? Porque tem GDP aqui embaixo desse elemento que, quando construiu manufatura sobre o GDP, tem GDP também. Então, ela poderia estar contaminando esse efeito aqui, né? Tu tem um problema de que tem GDP aqui, então pode aproximar um modelinho um probleminha de multicoliniaridade. E aí vamos ver o que a gente foi achando aqui. Primeiro eu vou ficar interessado na variável de interesse, depois a gente discute as variáveis de controle. Bom, em todos os modelos que tinha interação, a gente vê que a interação foi estatisticamente significativa, né? E o efeito médio da interação, aqui está o efeito médio da interação, porque a gente não pode olhar esse parâmetro, tá? Não é esse parâmetro que interessa na hora da gente, porque esse parâmetro que vai mudar de acordo com o tamanho da economia. A gente fez o efeito médio, ou seja, o efeito médio da interação. Como é que faz esse efeito médio? É como se a gente estivesse usando o valor do GDP, o valor médio da amostra. Então, eu estou usando como valor do GDP o valor médio da amostra. Ele me dá um valor negativo e estatisticamente significativo, próximo de 0,07. Então, o que ele está me dizendo aqui? A cada 1% que variar o share da China, o Brasil perde 0,07 pontos percentuais de share. No modelo 2, né, a mesma coisa, dá estatisticamente significativo e usando também o GDP médio da amostra, né, e ele dá também negativo, ou seja, a cada 1% que varia o share do Brasil, o share da China, o Brasil perde então de 0,8. Aqui, a gente não usou no modelo 3, a gente não usa o efeito de interação, mas olha o parâmetro. Como a gente não usa o efeito de interação, como é que ele vai fazer? Ele fez um parâmetro médio. E esse parâmetro médio aproxima dos parâmetros médios com o efeito de interação.
Tá? Então, esse modelo aqui, como ele não tem um efeito interação, ele calculou, ele fez um efeito aqui bem próximo dos médios com interação que a gente chegou, que é a cada 1% que aumenta o efeito, o market share da China, o Brasil perderia 0,8%. E esse último aqui também um parâmetro bem próximo. O que é isso que está me dizendo? Que tem me parece que tem um efeito bem robusto e estatisticamente muito firme desse efeito aqui. Ou seja, do efeito de que o share da China vem deslocando o share do Brasil. Bom, e aí como que aparece esse efeito? E isso aqui foi um motivo maior de preocupação. Vejam que a gente calcula nos 3 modelos que têm um efeito de interação, no 1, no 2 e no 4, para cada valor de PIB. Tá? Então, para cada valor de PIB, a gente tem um parâmetro diferente. Quanto menor a economia, o efeito é pior. Então, em economias menores, o deslocamento chinês no Brasil é maior. Né? Para vocês terem ideia de como, por isso que essa curva é assim, né? Ascendente. Chega um determinado momento que ele para de fazer efeito aqui, né? Que o parâmetro fica estatisticamente não significativo, e ele começa a ser positivo, ou seja, os dois indo para a mesma direção. Para vocês verem o tamanho desses efeitos, vamos pegar o Chile, né? Pegamos um exemplo aqui do Chile, que é um país que está aqui no meio. Né? A cada 1% que cresce o market share da China, o Brasil perde 0,7% entre 0,7% e 0,9% de market share. O Brasil tem 5,96% de participação no Chile. Paraguai, o Brasil tem 21%, Uruguai, o Brasil tem 20% de participação de manufatura, né? E aí o efeito é maior. A cada 1% que cresce o share da China, o Brasil perde entre 0,15% e 0,17% no Paraguai e no Uruguai. Quais são os países aqui, que ficam nessa região aqui, que na verdade fica estatisticamente não significativo ou positivo? São basicamente países grandes: França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Coreia, Rússia, Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Esses países aqui, eles estão nessa região. Ou não tem efeito, ou a variação do share da China não tem efeito no Brasil, ou eles caminham para a mesma direção. Só que nesses países aqui, a gente varia entre 0,2 e 0,9 o share aqui dentro. Ou seja, são países que, em geral, a gente tem baixo share. O 0,94 no México, tá? O México está aqui, tá? Estatisticamente não significativo, na verdade. Ele fica aqui nesse meinho aqui. Né? Então, é como se os ganhos de market share da China não afetariam os ganhos de market share do Brasil no México. Agora, interessante é como fica, no final, as variáveis de controle também. Né? Eu peguei esses parâmetros de lá, tá? Por exemplo, quando a gente olha a taxa de câmbio do Brasil, em todos os modelos que a taxa de câmbio nominal entra, ele entra com o parâmetro correto. Ou seja, uma desvalorização da moeda nacional frente ao dólar eleva o market share do Brasil. Esse parâmetro ele divide por 100, tá? Porque aqui está em log e lá está em lean, tá? Então, é o modelo lean log aqui. Então, esse parâmetro aqui, o efeito tem que dividir por 100. Mas em todos eles, a taxa de câmbio do Brasil entra significativo nominal, tá? A taxa de câmbio nominal. Entra significativo e, de certa forma, ajudando os ganhos competitivos do Brasil. Quando a gente olha a taxa de câmbio real efetiva, ela entra, mas entra com o sinal trocado, e foi por isso que nos outros modelos a gente não usou, porque não tem sentido o sinal ser trocado. Então a gente acabou optando mais pela taxa de câmbio nominal. O GDP do Brasil também é interessante porque ele entra negativo, tá? Ele entra com um efeito negativo. Ou seja, o que é esse efeito negativo? Que é uma coisa que é bem discutida em termos de economia brasileira, né? Que na verdade, ele está me dizendo o seguinte, que a gente ganha competitividade no mercado internacional quando desaquece a economia brasileira. Ou seja, a indústria brasileira, ela exporta como se fosse um excedente, né? Quando desaquece interno, ela resolve exportar, ela migra parte da produção, aumenta a produção para exportação, que é uma coisa, isso aqui geralmente acontece. Ou seja, isso aqui está me dizendo o seguinte: a gente não tem ganho de escala, né? A gente não tem ganho de escala nenhum, né? A gente não tem esse efeito de cresce o mercado doméstico, cresce a produção, ganha de escala e ganha market share na economia internacional.
Outro efeito foi a manufatura no modelo 4, quando a gente tira o PIB, ela fica positiva e entra, ou seja, a cada 1% que aumenta a participação da manufatura no PIB, a gente ganha em torno de 0,3, 0,4 lá em share, e os efeitos do FDI, né, do investimento direto estrangeiro, todos eles positivos, né, e significativos. Então, de modo geral, quando a gente olha esse efeito aqui, as variáveis de controle, a gente acaba chegando à conclusão que a estrutura produtiva e o desempenho macro são relevantes, sim, para explicar o efeito competitividade. Ou seja, o câmbio é relevante, né? A participação da manufatura no PIB é relevante, a atração de investimento direto estrangeiro aqui, claro que essa entrada de investimento direto estrangeiro aqui não é só greenfields, não é só a manufatura, mas ele já está indicando que a entrada de multinacionais aqui, de alguma forma, ajuda no processo de competitividade internacional, né? Então, aqui ele está me mostrando que sim, né? A gente tem um problema a estrutura, principalmente pelo esse efeito aqui da manufatura sobre o PIB, né? E o desempenho macroeconômico é relevante. Isso aqui me aproxima muito do que está acontecendo hoje, né? Porque a gente vê o câmbio nominal desvalorizando, a economia doméstica não crescendo e as exportações crescendo, as exportações de manufatura, de calçados, de revestimentos cerâmicos, de imóveis crescendo a 2 dígitos. Tá? Bom, enfim, e rapidamente, né? O que a gente está chegando é que tem um efeito direto da China sobre a competitividade internacional brasileira, que de alguma forma nos parece que, principalmente ali depois de 2000, foi ampliada pelo efeito indireto do câmbio, né? Porque o câmbio aqui entra claramente como uma variável de controle que fica estatisticamente significativa. Além disso, né, se a gente olhar lá pela a literatura keynesiana estruturalista, a gente está chegando em conclusões bem próximas da literatura, ou seja, as políticas micro e macro e a composição estrutural influenciam, sim, no efeito competitivo do Brasil, né, internacional. E, por fim, a gente sempre tem algum tipo de político para minimizar esses efeitos, né, e talvez minimizar esses efeitos da China no comércio internacional, que seria aumentar o investimento público, né, em serviços, pensar gerenciamento de fluxo de capitais, né, por causa da questão cambial, né, e também um tipo de política industrial que pode ajudar na melhora da capacidade competitiva do setor manufatureiro. Eu acho que eu falei demais, né, ficou muito grande. Eu peço desculpa e eu estou à disposição para, de alguma forma, responder as perguntas de vocês. Eu parei de compartilhar, Henrique? Ou ainda não, tem que parar a compartilhar. Ainda não. Acho que tem um lagzinho aí. Vamos ver. Agora sim. Foi? Agora sim. Tá. Perfeito. Okay, obrigado. Bom, obrigado, Marcos, pela excelente exposição. Acho que nós podemos abrir para questões. Eu tenho acho que 2 comentários. Acho que eu posso iniciar, então, já que não tem ninguém na fila, e depois a gente abre os demais. Bom, Marcos, o teu trabalho parte aí de uma perspectiva pós-keynesiana, né, de demanda e também indústria como sendo relevante para o crescimento, né? Acho que é consistente, eu tenho certeza que é consistente com a literatura e com essa abordagem teórica, né? E assim, agora questionado, né, que outras correntes que não entendem, né, que a indústria é central, né? Eu tenho um comentário, tá, com relação a é uma coisa técnica, né, da evolução das contas nacionais, né, da mensuração setorial, né? O que acontece, tá, é que tem 2 formas de evolução das contas nacionais, né? Uma que prevaleceu, que é a análise setorial, tá? E uma outra, que é a análise raffiana, tá, do subsistema, tá? Que ela tem por enfoque não as relações intersetoriais,
mas como a construção de um bem final utilizando bens de outros setores, como se fosse um vetor coluna, né? Por que eu estou fazendo esse comentário, tá? Porque a gente tem um processo de outsourcing, tá? Então, grande parte da manufatura, uma parte, não vou dizer grande parte, estou exagerando, mas uma parte da manufatura do passado migrou para os serviços modernos, tá? E esse outsourcing ocorre em diferentes velocidades entre países, tá? E assim, tem alguns estudos que mostram que há uma relação doméstica entre serviços modernos e manufatura, tá? Então, o que eu te pergunto é o seguinte: a análise de vocês, que é setorial, será que ela não tem algum viés, na medida que tem diferentes países, é um painel, como tu bem comentou, né? Mas esses países têm taxas de outsourcing diferentes, doméstico, estou falando, né? Mas também internacional, né? Então, assim, em que medida isso pode gerar algum viés nas estimações, né? Na medida em que a própria classificação de manufatura das contas nacionais é um tanto arbitrária, tem algumas críticas a isso, né? Lá na ponta, o cara do IBGE e de outros escritórios de estatística muitas vezes tem dificuldade em determinar o que é a manufatura, o que é serviços, né? Então, esse é o meu primeiro comentário. O segundo comentário é com relação ao teu parâmetro de queda do PIB, né? Queda do PIB, e a interpretação de vocês é de que isso abre espaço, né, já que a demanda doméstica não é atendida, para exportar, tá? Eu tenho uma outra interpretação, não sei se está correta, né? Mas eu partiria de uma coisa bem, digamos assim, pós-keynesiana, né, de que o salário real é procíclico. Eu diria que a queda do PIB, né, o salário real vai cair, e esses segmentos mais mão de obra intensiva, alguns segmentos da manufatura, se tornam mais competitivos por conta de uma taxa de lucro que é maior. Então, eu estou pensando aqui uma espécie de regressividade produtiva por conta de diferenciais de taxa de lucro. Então, na medida que o PIB cai, vai ter os salários acompanhando, de certa medida, essa queda do PIB, e aumenta a taxa de lucro de alguns setores, aumenta a competitividade desses setores no mercado internacional. Então, acho que é uma alternativa de interpretação, tá? Se eu posso estar errado, né? Mas é algo que veio em mente da tua exposição. Então, esses seriam meus comentários, mas parabenizo vocês pelo ótimo trabalho. Deixa eu começar a falar sobre a questão dos serviços modernos, outsourcing, tá? Eu acho que tem razão, Henrique, nessa questão das estruturas são diferentes, né? Tu tem cada parceiro lá do Brasil, porque pensa, o nosso painel, que é vamos dizer assim, aquele I ali, né? Seria o market share do Brasil na Argentina, o market share do Brasil na Colômbia, o market share do Brasil nos Estados Unidos ao longo do tempo, tá? De 19 para cá. De 19 não, de 2001 para cá. Parte, eu não sei se parte, claro, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar, estou tentando responder pensando agora. Como a gente está trabalhando com modelo de efeito fixo, tá? A gente está trabalhando com modelo de efeito fixo, e o modelo de efeito fixo é como se a gente colocasse uma dummy que controla as variáveis associadas ao parceiro do Brasil ali, que não mudam ao longo do tempo, ou mudam pouco ao longo do tempo. Não sei se ficou claro isso aí. Porque tu tem um modelinho de efeito fixo, ele tem uma dummy, é como se fosse uma dummy, tá? O modelinho de efeito fixo. Então, o que estaria ali, por exemplo, assim, controlado, que a pessoa fala, o tal do efeito fronteira, está controlado. Porque efeito fronteira não vai lugar, no país não muda, né? Língua, todas as coisas que eles geralmente usam em alguns modelos de comércio exterior. Então, esse efeito estaria controlado por esse parâmetro que a gente está chamando de efeito fixo lá, que é o tal do MII lá, que na exposição aparece lá, tá? Eu não sei o quanto que ele consegue controlar esse efeito do outsourcing de cada país. Entendeu, Henrique? Não sei se eu fui claro. Não, perfeito. Entendeu? Perfeito. Entendi. Eu não sei o quanto que ele consegue controlar isso, tá? Do parceiro.
do parceiro, né? Isso é uma dúvida minha. Claro, se a gente falar assim, de 2001 a 2020, 2019, que a gente estava trabalhando ali, essa estrutura foi mudando de maneira muito forte, esse negócio não controla. Esse efeito individual não vai controlar, né? Agora, se essa estrutura for mudando lentamente, ele é passível de controle. Tá bem? Tá. Então, isso é uma coisa que realmente eu não sou muito sincero, a gente teria que ver melhor como isso aconteceu ao longo do tempo. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? A queda da indústria, eu acho que também faz sentido essa questão da atividade econômica diminui, o salário diminui, a rentabilidade dele lá, ele se torna mais competitivo. Agora, a gente tem uma coisa também, eu acho que as duas coisas talvez estejam reforçando, que não é abrir espaço, tá? Não é questão de abrir espaço. Né? Não é questão de abrir espaço, acho que talvez eu tenha me expressado melhor. É questão de... Não é nem questão dele abrir espaço, é como se ele tivesse... tentar achar novos canais de escoar a produção dele que não seja pela demanda interna. Entendeu, Henrique? Ele vê uma queda, ele vê uma desaceleração na demanda interna dele e ele sai correndo atrás de um outro tipo de movimento para escoar a produção dele. Me parece assim hoje, até eu comentei rapidamente, assim, me parece hoje que tem um efeito assim, entendeu? A gente está vendo lá, nos setores ali que eu trabalho quase diariamente, rotineiramente, a gente vê dois movimentos bem claros, assim, demanda interna não reage, né? Se a gente vê o calçados, o móveis, a parte de revestimento cerâmico até não é tão ruim, mas calçados, móveis é bem claro, assim, tu vê que se tu separar a produção dele em exportações, o quanto que ele cresceu as exportações e o quanto que cresceu a demanda interna, está caindo a demanda interna e as exportações estão crescendo. Então tem um efeito meio de, principalmente calçados e móveis, tá? Me parece que tem um efeito de ir com câmbio desvalorizado, ele sai atrás, ele tem um ganho de rentabilidade pelo câmbio, né? E aí ele sai atrás de, eu vou sair para mim, eu preciso produzir lá e eu vou sair atrás de uma demanda aí externa de qualquer jeito. Então me parece que tem um movimento aí bem hoje ocorrendo. Além disso, tu tem uma queda de salário. Então, tu tem dois efeitos. Tu tem um ganho pelo câmbio e um ganho pelo salário, né? De rentabilidade lá do exportador. E, além disso, tu não tem um mercado interno aquecido. E aí tu sai. Né? E aí tu sai enlouquecidamente achando uma outra forma de posicionar a tua produção, né? Então, me parece que hoje a gente está vendo coisas móveis, tudo crescendo a 2 dígitos, cara, as exportações, enquanto tudo crescendo a 2 dígitos, sabe? Só que como a participação na produção é baixa, móveis é 4%, a participação das exportações na produção, calçados, que já foi 40%, hoje é 14% na produção e exportação, cerâmico aí é em torno de 14%. Tu não vê o setor ainda rodar, né? Porque ele é muito dependente de mercado interno. Então, mesmo com os fortes crescimentos de exportação, ele não consegue girar, né? Porque ele ainda está lá dependente de mercado interno. Então, me parece que tem esse efeito, parece que é um efeito escolha assim do cara, né? Na hora que ele vê que fica ruim aqui, né? Ele sai para comércio exterior, que talvez também esteja lá na raiz da industrialização brasileira, né? Esteja um pouco na raiz da industrialização brasileira, né? São voltar para dentro. Né? As avessas, sim. E ela tem essa raiz lá, ela vem de lá e ela ainda tem esse processo aí. Não sei se eu respondi. Não, tá perfeito. Respondeu sim. Maurício, próximo, então, por favor, Maurício. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação, Marcos. Está bem interessante, bem completo. Bom, eu queria fazer 2 perguntas. Uma, aproveitando o gancho dessa questão do PIB, será que dá para interpretar que, então, a parcela explicativa
das exportações brasileiras no market share é devido a uma estratégia dos empresários de darem prioridade ao mercado interno? Então, só quando o mercado interno não está tendo a demanda esperada, que aí então parte, talvez para um comodismo, para uma maior facilidade. Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta, eu queria um pouco mais, uma tentativa de explicação nessa questão do câmbio nominal ter tido efeito Isso aí, e o real efetivo não, porque a explicação contrária era mais fácil de fazer, né? A questão metodológica dos dados, porque talvez o efetivo pega também a participação dos exportadores, então teria um conflito aí com os outros países também. Eu vou te falar uma coisa. E aí eu vou falar um pouquinho, talvez, do chão de fábrica, assim, né? Cara, quando o cara lá, o exportador lá, o industrial, tá fazendo a conta dele de se é rentável ou não exportar, ele tá usando câmbio nominal. A decisão é sobre o câmbio nominal. A decisão do cara de exportar, ele tá fazendo sobre o câmbio nominal. No fundo, ele não sabe nem o que é câmbio real, efetivo. Não sabe. Ele não sabe nem o que é isso, na verdade. E aí, como o Henrique falou, na hora que ele vai fazer a conta lá da rentabilidade dele, ele vai pegar o valor dele em dólar e vai multiplicar lá pelo câmbio nominal. Né? A gente Mas pode aí, até de discutir. novo, reforça a posição não de competitividade necessariamente do país, mas sim do desejo dele exportar ou não pela via da rentabilidade, no caso. Me parece que é isso. Né? Eu acho que é isso que eu estava comentando. Hoje, o câmbio nominal está dando esse fôlego para ele, né? Está dando fôlego para ele. Sim. E ele tem uma atividade econômica, de alguma forma, interna, não tão aquecida. E aí ele vai falar, eu só tenho uma solução, cara, é sair para cá. E aí vira essa estratégia sempre de curto prazo, a gente brinca, né? É uma estratégiazinha sempre de válvula de escape, assim, tem uma válvula de escape. Ele não tem uma estratégia tão robusta. Não estou falando de todas as empresas, tá? Eu estou falando de modo geral, assim. Ele não tem uma estratégia firme, tipo assim, vou lá. Até porque um dos problemas é a volatilidade do câmbio. Uhum. Ele, um dia o preço dele está num valor, outro dia o preço dele está no outro, entendeu? E aí ele está perdendo ele perde esse movimento. Então, muitas vezes, ele se sente muito mais seguro ao vender para o mercado interno, né, e consolidar a coisa dentro do mercado interno, do que ficar dependendo de volatilidade cambial. Aí, quando está favorável, dá uma exportada. Basicamente Aí dá aquela isso. exportada. Aí, quando não está, Essa e é uma aí ele vai ficar estratégia. isso. A gente chama assim, é meio vagalume nesse processo, entendeu? Aí vai, porque o que a gente vê de empresa desistente de exportação é algo. A gente tem, eu acho que o último dado eram 15 mil empresas exportadoras que a gente tem no Brasil, no universo absurdo de empresas, né? Só que tem muita desistente, entendeu? Então, eu acho que esse processo, isso foi uma coisa que se comentava muito na época, principalmente lá nos anos 2000, que a gente tinha lá a demanda internacional facilitando, só que a gente tinha ao mesmo tempo um câmbio, o real se valorizando, era quase que enxugar gelo, assim, tu saía correndo enxugando gelo, tu estava enxugando gelo porque o câmbio estava se desvalorizando, e aí, ok, mas por mais que tu fizesse esforço, tinha um problema cambial ali. Né? Claro, a discussão ok, mas o câmbio nominal vale no curto prazo e o real efetivo vale no longo prazo. Me parece, eu não sei, me parece essa questão, e aí também eu teria que parar um pouquinho, pensar um pouquinho melhor, assim, né? Observar um pouquinho melhor. Me parece que a questão do câmbio real efetivo é uma coisa muito mais normativa, entendeu? É uma coisa muito mais normativa. Se as coisas, tarará, ele vai, né? Lá no longo prazo, o câmbio real efetivo é que vai fazer efeito, tarará. Mas a conta que o cara está fazendo todo dia ali no chão de fábrica é no câmbio nominal. Tanto os custos dele de importação, quanto as receitas dele de exportação. Ele está fazendo a continha dele ali, dia a dia, né? Então, me parece muitas vezes, e não é o primeiro modelo, tá?
que eu rodo e que dá câmbio nominal, não dá o efetivo. Eu fiz um artigo com Cunha também, mas faz um tempinho, na época derivada da dissertação, e o efetivo só dava depois de 3 trimestres. O primeiro efeito, que acho que vocês captam mais, era negativo mesmo. Primeiro, porque... E o nominal, ele ajusta. Me parece que ele ajusta mais rápido. Ele entra e é rápido. Rapidamente ele ajusta. Por quê? Eu acho que é essa coisa de como se dá o processo de decisão do cara lá na hora da rentabilidade dele. No chão de fábrica. Como é que ele vai decidir? Né? E é essa ideia de... ele está decidindo pelo nominal. A conta que ele faz é no nominal. Tanto é, quando ele pergunta assim, quanto que vai ser o câmbio amanhã, ele não está perguntando quanto vai ser o câmbio real efetivo para amanhã. Ele está preocupado com o câmbio nominal, porque é a conta como ele fez. Porque se ele fizer uma conta errada e o real se valorizar, ele perdeu dinheiro, né? No nominal. Sim. Então, realmente é só para curto prazo, né? Se for pensar de estratégia, exportações, teria que ser o real efetivo, né? Para saber como que vai ser competitivo daqui a... Por isso que a gente não consegue alavancar. Só que eu acho que a estratégia... corridinha de curto prazo. A estratégia, vamos dizer assim, micro, assim, manufatureira, assim, ela é um pouco... Ela não... né? O cara tá, tipo, se desaquecer aqui e eu tiver câmbio bom, eu vou, entendeu? E aí é claro que ele vai ajudar no posicionamento competitivo lá. Né? E isso é uma discussão, porque alguns autores dizem assim, não, mas o câmbio não melhora posicionamento competitivo. Pelo jeito melhora, entendeu? Porque na hora que ele vai fazer a conta é a questão de rentabilidade dele lá. Só que quando a gente teve PIB aquecido, a gente teve o câmbio se deteriorando, o real se deteriorando, aí não vai fechar a conta, né? Aí ele vai tudo para o mercado interno, né? Que é o processo de escolha dele, né? Quanto que ele vai vender para o mercado externo, para interno e quanto para externo, né? E isso vai afetar no final lá na competitividade do Brasil, né? Não sei se eu respondi. Não, muito bem, obrigado. Marcelo, por favor. Marcelo? Oi, eu não sei se eu estou aqui, né, comendo a vez dos pós-graduandos, das pós-graduandas, tá? Mas como ninguém levantou a mão, tá? Então, em primeiro lugar, parabéns aí ao Marcos, né, pelo excelente trabalho, também parabenizar aqui a Luciane, que está presente, né, que também é uma das coautoras do trabalho, tá muito interessante, né, como todos os trabalhos que o Marcos faz, né? Eu fiquei com uma série de dúvidas que foram sanadas ao longo da exposição, mas ainda assim algumas eu acho que eu não consegui captar bem. Então, como talvez, né, sejam muitas questões, Marcos, fique à vontade aí para, né, responder aquilo que te parece mais pertinente, né? Algumas dúvidas são menores, né? Por exemplo, a questão de colocar ali os perdedores, né, naquela terceira visão, América Central e Caribe, né? E no caso do México até entendo, né, a questão da exportação de manufaturas, mas eu não entendi muito bem, né, colocar América Central e Caribe como exportadores de manufaturas, né? Eu sempre vi esses países, ou pelo menos essas regiões, como exportadores de produtos primários, né? Uma segunda dúvida foi em relação à variável instrumental que vocês utilizaram, não ficou claro se foi interação ou se foi alguma outra variável que vocês utilizaram, tá? Isso me leva, tá, à questão do market share como medida de competitividade ex post, tá, que está relacionado com uma questão mais, né, geral que eu quero expor ao final, tá? Mas basicamente, como você está trabalhando com market share, né, você tem aí um tamanho de mercado, né, ele está dado em um determinado ano, como vocês estão trabalhando aí com, né, o painel que inclui também a série de dados, para um determinado ano, né, o tamanho do mercado está dado. Então, quando você pega um país que está ampliando a sua participação no mercado, o mercado está dado, alguém está caindo, né? Então, é impossível para que todos os países aumentem sua participação no mercado simultaneamente, né? Uns vão aumentar e outros vão perder. E aí, é claro, né, vem a questão, né, da China. Né? Então, está se comparando com a economia mais dinâmica, né, desses últimos anos ou das últimas décadas, né? E uma economia que é extremamente
pouco dinâmica, né, estagnada. Então, meio que os seus dados ali, a inspeção visual, né, dos dados descritivos já vão sugerir um pouco o resultado geral, ainda que, é claro, né, a parte econométrica adicione informação, né, qualifique essa relação. Tá? Com relação ali à questão da endogenia, né, que o PIB inclui as exportações, se utilizasse só absorção interna, e eu não sei se haveria essa informação, né, para todos os 58 países da amostra de vocês, se não resolveria um pouco esse problema, né? É claro que para a questão do market share ele vai estar sempre colocado. Talvez a absorção interna seria uma forma de tentar, né, evitar a parte da endogenia com relação ao PIB. A quarta questão diz respeito à composição, né? Vocês estão pegando ali a participação de mercado das exportações de manufaturas, né? Mas ainda assim, né, é possível fazer algum grau de diferenciação, né? Tem as exportações de manufaturados de alta intensidade tecnológica e aqueles que são, né, menos complexos, por assim dizer, né? Então, se a gente adicionar complexidade aí, talvez o quadro fique ainda mais negativo para o Brasil, né? Muito provavelmente, se a gente considerar só a exportação de manufaturados de alta tecnologia, né, o efeito vai ser ainda maior. Tá? A quinta questão, né, ela está relacionada a essa segunda da variável instrumental do market share, né? Porque, aparentemente, se a gente considerar historicamente, né, como que o Brasil se integrou na economia mundial, né? Tirando aquele período ali de 30, 80 que o Brasil passou a se industrializar, né, por uma questão também de problemas externos, o Brasil tinha a mesma relação com o Reino Unido, né? Então, o Reino Unido era uma grande potência industrial e o Brasil entrava na divisão internacional do trabalho como exportador de matérias-primas, né? Então, talvez não seja só um efeito China, né? Claro, para o período mais recente é China, mas talvez esse seja um padrão mais de longo prazo de inserção da economia internacional. Tá? E, por fim, né, a questão da mudança estrutural que está no título, né? Ela está associada efetivamente à mudança na composição das exportações, a perda de participação dos produtos manufaturados nas exportações. É essa mudança estrutural ou é aquele ponto mais propositivo que vocês estão apresentando no final do trabalho, no sentido de, né, elencar medidas que poderiam reverter esse quadro e recolocar o Brasil, tá, como um player importante na exportação global de manufaturas? Desculpa se eu me alonguei demais na minha fala. Tá. Deixa eu tentar ir por partes, tá? Na questão das três visões lá de como a China pode ou não pode, né, afetar os países da América Latina, eu acho que os autores dessa terceira visão, na verdade, o artigo, ele vai na segunda visão, né? Nós temos uma visão pessimista do que está ocorrendo, né? Nós mesmos que eu não quis falar isso, mas os resultados do paper, ele vai lá, não, ó, é aqui, nós estamos num processo de regressão, de especialização regressiva, né? E aí, além disso, nós pegamos no meio desse negócio um posicionamento chinês se reestruturando, e aí é como se a economia brasileira está indo tá indo meio para as cordas, assim, né? Ela está indo meio que, e a gente não tem um amortecedor, nenhum tipo de política que pode amortecer um pouco esse efeito, né? A gente está ao léu, né? É mais ou menos isso que eu queria colocar. Então, a gente está na pessimista. Quanto à questão dos perdedores da América Central e Caribe, eu acho que ali os autores se propõem muito a questão da proximidade com os Estados Unidos, né? Claro, se tu pegar lá a exportação mexicana nos Estados Unidos, 90% do México vai para os Estados Unidos, né? Já teve períodos de mais de 90%. E eu acho que a baixa relação com a China em termos de fornecedores de recursos naturais, né? Pelo que eu entendi, os autores estão pegando nesse modo e aí colocaram tudo dentro do mesmo saco. Como, eles têm uma baixa relação, eles não exportam com os chineses, eles não têm uma relação comercial com os chineses, porque não são grandes fornecedores de recursos naturais para os chineses. E além disso, eles têm uma relação muito forte com os Estados Unidos pela proximidade. Me parece que é isso, tá? A questão das variáveis instrumentais, eu realmente não falei, tá, Marcelo? Na verdade, a interação, ela é endógena também, tá? Ela é mais uma variável endógena, porque dentro da interação, tu tem o market share lá, da China,
E o market share é endógeno, a variável ela virou uma variável endógena. A gente usou 4 lags, 4 defasagens das endógenas como instrumento. Eu até não apontei ali, até numa das tabelas ali aparece como eu passei um pouquinho mais rápido a tabela, aparece ali as estatísticas de relevância e de exogenidade, tá? São todas elas relevantes, são exógenas, tá? Essas quatro lags dos instrumentos, tá? Então, a gente usou 4 lags defasadas. A gente defasou 4 vezes cada um das endógenas e usamos lá, tá? Quanto à questão do share, que tu comenta, não, mas o share, ele é como se fosse, ele está dado, né? O tamanho de mercado estaria dado e, de alguma forma, tu está fazendo uma relação com o tamanho de mercado dado. Eu não sei se ele está tão dado, Marcelo. Sabe por quê? Porque no painel tu está variando no I e no T. Num corte, sim. Tu tem uma variação das importações do mercado lá, do parceiro, de 2001 a 19. Então, ele está variando de 2 lados. Não sei se ficou claro. Então, ele pega o efeito tanto, a gente chama between, né, entre os parceiros, que está variando o tamanho de mercado, né? Ele pega o efeito ao longo do tempo. Então, ele não é... Eu acho que a gente não pode afirmar que ele é tão fixo, entendeu? Não, está dado. As importações lá, o tamanho de mercado. Ele está crescendo de acordo com o efeito tempo. Se a gente falar within, né? É o efeito ao longo do tempo, assim, tá? Por que China, né? Tu meio que pergunta assim, pô, tu tá sacaneando também, né? Tu pegou o cara mais, né? E foi lá e comparou, velho. Num período que, né? Deixa eu explicar uma coisa, assim, de como é que saiu esse... Talvez agora vai ficar um pouco mais claro para ti, como é que a gente chegou nesse de trabalhar com esse efeito. A gente fez um paper lá atrás que era um efeito deslocamento. A gente olhava o efeito deslocamento da China no Brasil, tá? Que aí é ESP-ESP, não é market share. E aí o que começou a aparecer ali? A gente começou a olhar, não, mas o efeito deslocamento, qual foi o resultado do nosso efeito deslocamento? Não, a China não desloca o Brasil, em termos de valor. Ou seja, só no momento que a China começa a exportar, nos primeiros, quando ela tem baixo valor de exportação, ela desloca o Brasil. Quando ela começa a se posicionar no mercado, ela desloca o Brasil e daqui a pouco parece que tem um ajuste e os dois crescem as exportações no mesmo sentido. Não sei se ficou claro essa... A gente fez um trabalho desse, que já está publicado, que mostra lá, ó, o efeito do deslocamento da China é só quando tem esse movimento no início. Quando a China começa a se posicionar, ela desloca o Brasil e depois ajusta. E ali eu olhei e falei assim, sim, mas não é deslocamento. O problema nosso não é deslocamento com a China. O problema nosso é share. Né? Tudo bem, os dois crescem ao mesmo tempo. Né? Porém, quem está ganhando mais share, está crescendo mais que a média, é o chinês. Né? E é claro que aí a gente foi lá e começamos a montar esse trabalho. Ou seja, esse trabalho é derivado de um outro. Né? A gente olhou de outra forma. E é claro, e por que a China? Porque são estratégias de desenvolvimento completamente diferentes, né, Marcelo? Então aí tu vai ver, ó, cara, se a gente... O cara lá, grandão, gigante, né? Cada vez mais, se posicionando cada vez mais, com estratégias se qualificando cada vez mais, né? Com uma certa... E o Brasil aqui meio que ao léu, assim, tá? Vamos... E aí, claro que a gente vai sofrer. Né? Por quê? Não é o sofrer só pelo efeito chinês, é o sofrer pelo nosso efeito também. Né? Nós temos problema. E por isso da questão que tu fala da mudança estrutural, né? É que, na verdade, a gente tem uma perda de densidade. Essa mudança estrutural está me dizendo, ó, teve um momento que a gente começou a perder densidade industrial, e aí a gente está perdendo musculatura. E aí, nesse mesmo momento, entra o chinês. Né? E corrobora esse processo. Parece que ele aprofunda esse processo. Né? Então, foi a ideia da mudança estrutural que a gente está comentando. Tá?
é a questão da composição lá da manufatura, né? Tu tem toda a razão, Marcelo. Eu, inclusive, um dia eu acho que dá para pegar esse mesmo paper e só tirar alimentos e bebidas, tu já vai dar um outro pior ainda o efeito. Porque dentro lá da manufatura, tu tem o setor de alimentos e bebidas. E lá dentro tem alguma coisa processada que tu ainda exporta, inclusive, para a China, né? Então, se tira, não precisa nem ir para grande parte tecnológico. Se tirar alimentos e bebidas dentro daquele setorzão ali, tu vai ver que teu efeito é muito pior. Teus problemas vão ser muito piores, né? Porque, só para lembrar, dentro da manufatura tem carnes, né? Tá lá dentro, cara. Tem carnes. Tá lá, carnes de frango, de gado, né? Enfim. Então, se tu tirar aquele negócio ali, tu vai sumir um monte das tuas exportações, que é carnes, que tá ali dentro, tá? Só que por uma questão até de... muitas vezes o parecerista não entende o que ele está fazendo, né? Ah, vou tirar isso, vou tirar aquilo, ele começa a falar, não, mas o cara tá, né? Não, né? Então a gente, isso aqui é o tradicional, vamos fazer o tradicional para uma questão do parecerista. Tá? A questão da absorção externa, acho que tem razão, pode ser que a gente se livre da endogenia na absorção externa, e no caso brasileiro esse valor é maior, né? E aí talvez esse processo do cara para dentro, né? Na hora que dá a desaceleração da economia brasileira, ele vai conseguir fazer, se ele vai exportar, ou quando aquece, ele vai voltar para dentro, né? Que me parece que é um processo de válvula de escape, assim, ele está usando sempre como válvula de escape, assim, está meio que jogando de acordo com onde está eu vou. Por rentabilidade, ele faz a rentabilidade, tem demanda lá, tenho rentabilidade alta, eu vou correr para lá, né? Não então, tem estratégia. Hã? Não tem estratégia, né? Não tem, ele vai ajustando. Vamos embora. São poucas empresas que têm estratégia realmente de exportação. Ele vai meio que ajustando de acordo com o que o barco está tocando. Então, eu não sei se faltou um do market share. O que era a dúvida do market share, Marcelo? Não, era justamente esse ponto que você mencionou, né? Que eu estava muito voltado para a questão de olhar para o corte seccional, né? Mais do que para a variação ao longo do tempo, né? Porque para o corte seccional sempre vai ter, né, um ganhador e um perdedor, né? E aí, se a gente pega China e Brasil, a gente já sabe quem é o ganhador, quem é o perdedor antes da gente fazer a regressão. Sim, sim. Só que eu acho que o interessante ali, Marcelo, não é nem tu fazer essa... Por isso que a gente botar a interação com o tamanho do PIB, entendeu? Porque aí tu vê esse efeito de acordo com o país, entendeu? E aí ficou pior para nós ainda, né? E aí fica uma coisa pior. Tu fala assim, não, mas aí a gente está perdendo aonde a gente tem. E não está ganhando aonde a gente não tem, né? Então, o corte, o efeito interação, ele dá um ajuste de não olhar essa coisa fechadora, esse efeito fechado, né? Então, tu está fazendo um efeito de acordo com o tamanho do teu país. E aí ele ajuda um pouquinho a diferenciar esse negócio, né? Eu acho que ali deu uma ajudazinha para diferenciar, dependendo do país. Se eu ganho, dependendo do país, eu perco, tá? Para vocês verem uma coisa, assim, a gente está fazendo um outro, mais ou menos parecido, acabando agora um outro, só que a gente abre para México, Chile, Argentina, Brasil, México, Chile, Argentina e Brasil, tá? Porque esses países pegariam da América Latina, assim, esses 4 caras aí dá mais de 80% das exportações da América Latina, quase 90%, dá um valor bem elevado. O efeito do México é diferente do Argentina, Chile e Brasil. Esse efeito ali do México, ele inverte, cara. Argentina, Brasil e Chile fica igualzinho do Brasil, os 3, né? E o México, ele inverte o efeito. Ele está perdendo nas economias grandes e está ganhando na pequena, entendeu? Então ele está perdendo nos Estados Unidos, mas ele está ganhando nos pequenininhos, entendeu? Ele inverte o efeito, talvez por maquila, por multinacional tá lá, como é que é a estratégia da multinacional, enfim. A gente ainda vai estudar melhor o porquê que ele inverteu esse efeito, né? Eu não sei se eu respondi todas, Marcelo. Tá ok, nós estamos chegando no nosso teto do horário, então, se algum aluno tiver mais uma questão...
Então, tá ok. Muito obrigado, Marcos, pela apresentação. Então, Eu agradeço. Estou à disposição se alguém quiser entrar em contato. Fale com a Luciana aí também, né? Aluna do Henrique, fala com ela também. Com a autora. Isso aí. Fala com ela, com o André Cunha ou com o Andrés aí, tá?